Meus amados irmãos e amigos, a graça e a paz a todos. Estamos retornando para mais um encontro, com vistas ao nosso estudo do livro Pecados Intocáveis, do Jerry Bridges. Hoje capítulo 7, com o tema impiedade. Então vamos passar a trabalhar esse capítulo a partir de agora. Meus irmãos, quando nós falamos sobre áreas específicas de pecados aceitáveis, um dos argumentos que o autor vai usar nesse livro, ele vai dizer que com frequência, quando se discute isso, as pessoas pensam que a raiz de todos os pecados, ela está no orgulho, no pecado do orgulho. Mas embora ele concorde que o orgulho de fato tem um papel extremamente importante no desenvolvimento e na manifestação desses pecados sutis, ele crê que há um outro pecado, um pecado mais básico, um pecado mais amplo, um pecado mais provável de ser de fato a causa de todos os outros pecados. E aí ele faz referência, evidentemente, ao pecado da impiedade, inclusive dizendo do qual todos nós somos, de certa forma, culpados. Essa afirmação do autor nesse livro, ela pode até parecer para você surpreendente e, de certa forma, ela pode até ofender aqueles que leem o livro ou que estão nos ouvindo agora. Por quê? A razão é muito simples, irmãos. Nós não nos vemos como ímpios. Afinal de contas, nós somos cristãos. Nós não somos ateus, nós não somos aqueles que vivemos praticando perversidade, principalmente quando nós olhamos para as coisas que nos rodeiam no meio da sociedade. Veja que nós somos aqueles que frequentam de fato uma igreja, então nós não somos aqueles que estão cometendo pecados escabrosos, escandalosos, mas que estamos procurando de fato viver de modo digno. Então, em nosso entendimento, ímpios são aqueles que têm vidas, que são na verdade um poço de pecados. Então, como é que, porventura, o Jerry Bridges, nessa obra, no capítulo 7, ele pode dizer, por exemplo, que nós que somos cristãos, até certo ponto, somos ímpios? Perceba, então, o argumento desse autor nesse capítulo. Em desacordo com o pensamento geral, ele vai dizer que impiedade e perversidade não são a mesma coisa. Ele diz, por exemplo, que alguém pode ser extremamente responsável, que alguém pode ser extremamente respeitável, mas ainda assim pode ser ímpio. E aí um dos textos que ele vai utilizar para basear o seu argumento é o texto lá do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, verso 18. Quando diz lá a palavra de Deus, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversidade, ou contra toda impiedade e injustiça. Perceba que nesse texto, Jerry advoga que o apóstolo Paulo ele faz uma distinção entre aquilo que é impiedade e aquilo que é perversão, aquilo que é injustiça. Ele diz que impiedade é algo que se refere porventura, a nossa atitude contra Deus. Enquanto que perversidade e injustiça se refere ao pecado cometido em palavras, pensamentos ou algum tipo de ação. E um dos exemplos que ele utiliza aqui é o exemplo de um ateu confesso. Ele diz, olha, um ateu confesso, ou mesmo alguém com uma mentalidade secular, logicamente e evidentemente é um ímpio. Porém, ele vai dizer que há muitas pessoas decentes que também são ímpias, embora essas pessoas, elas acreditem, inclusive, e afirmem, acreditar em Deus. Uma outra coisa que ele vai dizer é que impiedade, ele define impiedade como viver sem pensar, ou praticamente não pensar em Deus, ou na vontade de Deus, ou na glória de Deus, ou mesmo na dependência de Deus. Então não é difícil notar que, por exemplo, pessoas podem ter vidas decentes, mas ao mesmo serem ímpias, uma vez que Deus se torna alguém, que mesmo crido é irrelevante no dia a dia. Então ele vai dizer que nós encontramos pessoas assim todos os dias, dos nossos lados, no decorrer dos nossos afazeres diários. Pessoas simpáticas, pessoas educadas, pessoas que inclusive demonstram um certo grau de estima pelos outros em sua caridade, mas ele diz, são pessoas que ainda assim, das quais Deus está longe dos seus pensamentos. Mas, meus amados irmãos, a tristeza nesse argumento do Jerry Bridges é que ele diz que muitos de nós que somos cristãos vivemos o dia a dia também sem pensarmos muito em Deus, ou sem nem sequer pensarmos em Deus. É possível que nós leiamos a Bíblia, oremos por alguns minutos pela manhã, façamos aí a nossa meditação, mas logo em seguida, envolvendo-nos com os nossos afazeres diários, basicamente vivemos como se Deus não existisse. Dificilmente levamos em conta a nossa dependência de Deus ou a nossa responsabilidade para com o Senhor.
Então as horas elas vão se passando, né? Os momentos durante o dia vão se passando, segundo a segundo, sem se pensar, sem se considerar o próprio Deus. Então é exatamente nesse sentido que ele diz que nós somos iguais, não é, aos ímpios, aqueles vizinhos que são gentis, que são educados, que são decentes, que são caridosos, mas que não são salvos. E por que ele diz isso? Porque às vezes nós estamos agindo exatamente como essas pessoas, deixando Deus de lado, não pensando em Deus, ou só pensando em Deus de vez em quando. Então, na continuidade do seu raciocínio, ele apela ao Novo Testamento. Então é impossível olhar para o Novo Testamento com extrema atenção, com extremo cuidado e perceber quanto, por exemplo, em muitas vezes a nossa vida está fora do padrão bíblico naquilo que se refere à nossa santificação, à piedade de vida. E mais uma vez é bom lembrar que ele se baseia nisso, não é, levando em conta a nossa falta muitas vezes de dependência de Deus. Então, por exemplo, o que é que diz Tiago? Tiago, quando vai falar, não é, sobre as pessoas que dizem, olha, hoje ou amanhã nós vamos para uma cidade tal, nós vamos passar um ano lá, nós vamos negociar e nós vamos alcançar prosperidade, nós vamos ter lucro. E aí Tiago diz assim, olha, vocês não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã. E ele faz uma pergunta tremenda, meus amados. O que é a vossa vida? E ele vai responder, ele diz, olha, vocês são como uma névoa, como neblina, que aparece por um longo tempo e logo se dissipa. Mas em vez disso, qual seria a postura de vocês? O que é que vocês deveriam dizer? Se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos tanto isto quanto aquilo. Perceba então que no argumento do Jerry, quando ele utiliza esse texto de Tiago, ele vai mostrar que Tiago não condena essas pessoas porque eles fazem planos ou porque eles querem conseguir, por exemplo, eles pensam em lucro. Não. Mas no fato dessas pessoas não reconhecerem que elas dependem de Deus para a realização de todas as coisas em suas vidas. E nós não somos diferentes, nós vivemos planejando uma coisa ou outra. E na verdade, meus amados irmãos, nós não conseguiríamos viver nem fazer as coisas mais simples da nossa vida sem algum planejamento. Só que o problema não é fazer planejamento. O problema é quando nós não levamos Deus em consideração, quando nós não dependemos totalmente de Deus para tornar os nossos planejamentos realidade. E aí ele vai dizer que quando isso acontece, nós estamos agindo exatamente como aqueles que de fato não são salvos e são ímpios. Nós agimos, nós demonstramos um certo grau de impiedade. É a impiedade se expressando em nós. Mas veja que da mesma forma, nós raramente pensamos na prestação de conta também naquilo que diz respeito aos nossos atos diante de Deus e na responsabilidade de vivermos conforme o seu padrão, conforme a sua vontade revelada em sua palavra. Veja, aqui Jerry não está dizendo que nós estamos mergulhados no pecado. A Bíblia diz que como cristãos, lógico, a gente não está mais mergulhado nos pecados, não somos mais escravos do pecado. Mas existe ainda um problema em alguns, ou numa certa quantidade de cristãos. Qual é? É que dificilmente se considera a vontade de Deus. E quase sempre nós nos contentamos em evitar pecados que são gritantes, mas não outros. Paulo, por exemplo, quando vai escrever aos cristãos lá em Colossos, Paulo vai dizer, olha, nós nos alegramos com aquilo que nós temos ouvido acerca de vocês. E ouvindo essas coisas, nós não cessamos de orar por vós e de fazer um pedido a Deus, que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. E Paulo diz então assim, oramos para que vocês possam viver de maneira digna do Senhor, agradando o Senhor em todas as coisas, frutificando em cada boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Percebam na oração do apóstolo Paulo como ela não se concentra no homem, ela se concentra em Deus. Paulo desejava, meus amados irmãos, profundamente que os seus leitores, não é, os irmãos de Colossos, fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, ou seja, que esses irmãos ali, não é, pudessem fazer a sua vontade moral, aquilo que estava prescrito na sua santa palavra. Ele desejava que esses irmãos vivessem de uma maneira digna, agradando a Deus em todas as coisas. E mais do que isso, Paulo orava por isso, com uma oração centrada em Deus. É assim que deve ser. Paulo desejava que aqueles irmãos fossem cristãos de fato piedosos. Então você também deve se lembrar,
em nenhuma das cartas do apóstolo Paulo ele vai tratar cristãos como se eles fossem super cristãos. Eles eram pessoas iguais a nós, vivendo em condições como as nossas, talvez até piores, em sociedades que praticavam coisas terríveis. E mesmo assim, diante de todas essas dificuldades, Paulo esperava que esses irmãos de fato vivessem vidas santas. Ele orava para que isso acontecesse. Então aqui vai uma aplicação para nós, meus amados irmãos, em cima daquilo que é argumento do autor nesse capítulo 7. Será que nós temos orado por nós mesmos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, da mesma forma que Paulo orava pelos seus leitores ali em Colossenses? Será que nas nossas orações nós nos mostramos de fato preocupados com a vontade e a glória de Deus e com o desejo de viver de uma maneira digna diante do Senhor? Uma maneira que o agrade? Ou será que, meus amados irmãos e meus amigos, nós somos mais parecidos com uma lista de tarefas que nós apresentamos a Deus pedindo, né, que Ele porventura, olha Senhor, eu preciso de saúde, eu preciso de riqueza, de prosperidade, não é? Para mim, para os meus familiares e amigos? Qual tem sido sua oração? Perceba que não é evidentemente condenável apresentar as nossas necessidades terrenas ao Senhor, mas nós não devemos focar a nossa vida exatamente nisso. As nossas orações, elas não devem ser focadas essencialmente naquilo que nós precisamos como seres humanos, embora nós possamos de fato pedir a Deus, mas as nossas orações precisam ser focadas em Deus. E quando isso não acontece, o autor também argumenta aqui que nós somos ímpios nesse aspecto. Mas vamos um pouco adiante no argumento do autor, porque quando ele fala de Paulo, ele diz que tudo na vida tem que ser feito na presença de Deus com o objetivo que é a glória de Deus. Então Paulo, por exemplo, quando vai instruir os escravos ali que eram membros da igreja de Colossenses, não é? E provavelmente a congregação tinha muito dessas pessoas, ele orienta esses irmãos a servirem aos seus senhores no temor do Senhor. E ele diz, olha, vocês que são escravos, obedeçam em tudo aos vossos senhores deste mundo. Não só servindo quando vocês estão sendo observados, não é? Como que para agradar a homens, mas de todo o coração, porque na verdade vocês têm que agradar a Deus, vocês têm que temer o Senhor, isso aqui é integridade. E ele vai dizer, tudo quanto fizeres, fazei de coração, como se fizesseis para o Senhor e não a homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Então, sirvam a Cristo, Senhor. Então perceba, em suma, qual é a argumentação do apóstolo Paulo? Tudo o que se faz para o Senhor e não para os homens. Mas a pergunta também é, quantos de nós cristãos, você que está me ouvindo, tentam seguir essa regra no seu viver diário? Será que nós temos realizado, não é, as nossas atividades como as pessoas que são infiéis? Como essas pessoas que ainda caminham na sua infidelidade a Deus, na sua descrença em relação ao Senhor, ou seja, olhando como o próprio benefício, não é, das coisas que fazem a si mesmos, ou seja, de olho numa promoção, no aumento do seu salário, sem levar jamais em conta o que de fato agrada a Deus? Será que o nosso comportamento como cristãos é exatamente esse? Lembrem-se, a igreja de Corinto era uma igreja extremamente cheia de confusão. E Paulo escreve para aqueles irmãos dizendo, olha, seja comendo, seja bebendo ou fazendo uma outra coisa qualquer, fazei para a glória de Deus. Tudo inclui isso. Comer para a glória de Deus, dirigir os nossos carros para a glória de Deus, fazer compras para a glória de Deus, os nossos relacionamentos têm que ser para a glória de Deus, o nosso home office, né? Estamos trabalhando agora numa nova condição, ele precisa ser para a glória de Deus. Tudo que fizermos precisa ser para a glória de Deus. Sabem por quê, meus amados? Porque essa é a marca do cristão piedoso. Fazer tudo para a glória de Deus. Mas talvez você ainda pergunte, pastor, mas o que significa, você está falando fazer para a glória de Deus, você falou em comer, beber, mas seja mais prático. É você. Porque o autor é. Suas refeições. Eu já citei aqui a maneira como você se comporta no trânsito. Esses dias, por exemplo, no princípio lá da Covid-19, não é? Quando você vai ao supermercado, nós temos novas regras. Você obedece essas regras para a glória de Deus?
O seu relacionamento com as pessoas, não é? Ele tem esse objetivo em mente, a glória de Deus? Fazer tudo de modo que agrade a Deus? Ou você está fazendo as coisas segundo o seu conceito? As coisas mais simples do dia, fazer para a glória de Deus, você tem feito assim? Meus amados, isso é extremamente sério aquilo que está sendo abordado nesse livro. Mas há um segundo objetivo, é que todas as minhas atividades honrem a Deus perante também os outros. Elas vão honrar prioritariamente a Deus, em sua presença como Deus, mas os outros. O próprio Jesus vai dizer, olha, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Então Paulo escreve, dizendo, olha, tudo que vocês devem fazer, façam para a glória de Deus. O nosso alvo principal é o Senhor. Mas nós fazemos para a glória de Deus e, consequentemente, as pessoas estão observando. E nessas boas obras sendo feitas para a glória de Deus, elas vão olhar essas boas obras e vão glorificar também a Deus. Mas em contraste, Paulo escreveu também sobre os judeus soberbos de Roma. E ele diz lá em Romanos capítulo 2, versos 23 e 24, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre as nações. Então pense, meu amado irmão, se todas as pessoas com quem você interage no decorrer do dia sabem que você confia em Jesus como seu Salvador e Senhor, as suas palavras e ações estão glorificando a Deus perante essas pessoas? Ou será que não pensam o mesmo que um filho disse a respeito do seu pai, usado aqui como uma expressão, né, de um exemplo, né, do autor? Se Deus é igual ao meu pai, eu não quero nem saber dele. Então, meus amados irmãos, o nosso desejo é que nenhum de nós seja igual a esse pai, cujo tratamento abusivo que dispensava os filhos, na verdade era uma blasfêmia contra Deus. Mas precisamos estar empenhados em glorificar a Deus diante do Senhor e diante das outras pessoas. Mas para a gente caminhando para o final, um indicador mais exato da nossa inclinação em piedade é o nosso desejo minguado de ter um relacionamento íntimo com Deus. O salmista, no Salmo 42, versos 1 e 2, ele já começa dizendo assim, assim como a corça anseia pelas correntes de águas, também minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Esse não é um texto isolado nas Escrituras. Nós temos vários textos que demonstram exatamente esse apetite, essa ânsia de intimidade, de apreço pelo Senhor. Era isso, por exemplo, que os homens santos do passado desejavam. Mas, meus amados irmãos, olhem para a igreja hoje. Poucos de nós, poucos dos cristãos têm se interessado realmente por essas coisas. É como o autor aqui diz, alguém pode ser moral e correto ou até bastante ocupado no serviço cristão e mesmo assim ter um pouco ou nenhum interesse em desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Isso é uma das marcas da impiedade. Então, qual é o foco da vida do cristão piedoso? É cada situação, cada atividade, seja no reino espiritual, seja no reino terreno, com as suas mentes e os seus corações focados, não é? Em Deus. Só que, meus irmãos, esse foco, tudo isso, só é alcançado por meio de um relacionamento cada vez mais íntimo com o Senhor. Sem esse relacionamento, ninguém pode agradar ou glorificar a Deus verdadeiramente. Então esse é o raciocínio desenvolvido pelo autor até aqui. Isso nos leva a uma pergunta que nós temos que fazer com extrema honestidade e humildade. Até que ponto eu sou ímpio? Em que aspectos, não é, da vida Deus fica fora dos meus pensamentos? Quantas das minhas atividades são realizadas sem que eu reconheça a presença de Deus? Perceba, é provável que nenhum cristão verdadeiramente tenha uma vida totalmente ímpia. Eu diria que isso é impossível. Mas, meus amados irmãos, quando nós falamos sobre santificação e impiedade, onde é que nós estamos? Nesse contraste entre essas duas coisas. Onde nós nos encontramos, como diz aqui o autor, nesse espectro? Nós precisamos analisar a nossa vida
nos lembrarmos, não é, daquilo que nós falamos, do nosso comportamento, contrastado com um comportamento perverso, ou seja, aquilo que nós temos como padrão na palavra de Deus pelo qual nós temos que viver para a glória de Deus, e aquilo que é um outro padrão, que é certamente contrário a tudo aquilo que Deus nos deixou para o servirmos. Onde nós estamos nesse espectro? Onde você está nesse espectro? Então o autor começou esse capítulo 7 afirmando crer que a impiedade é o nosso pecado fundamental, até muito mais do que o orgulho. Imagina então como o nosso orgulho ele se desinflaria se, por exemplo, vivêssemos cada dia conscientes de que tudo que nós somos, de que tudo que temos e de tudo que realizamos nessa vida é pela graça de Deus. É pela graça do Senhor. E meus amados irmãos, as coisas que Deus nos concede, essa sustentação que Deus nos dá, devem nos fazer fugir desses pecados. Pecados da língua, pecados da fofoca, sarcasmo, as grosserias que são ditas, todos os outros pecados que não dão as caras, não é? Mas que nós temos certeza de que eles estão ali habitando no nosso coração. Deus sabe, meus amados irmãos, tudo aquilo que nós falamos. Deus sabe tudo aquilo que nós fazemos. E o motivo de pecarmos com a nossa língua muitas vezes se deve ao fato de vivermos até certo ponto na impiedade. Porque não nos ocorre que nós estamos vivendo cada momento do dia na presença de um Deus que não apenas é onipresente, mas também é onisciente. Ou seja, Ele não apenas está presente, mas Ele vê tudo, Ele ouve todas as coisas. Então, em última instância, todos os outros pecados que estão sendo aceitáveis têm sua raiz no pecado da impiedade. Então vamos aqui usar a ilustração que o próprio autor usa, não é? Uma árvore, imaginem os nossos pecados grandes e pequenos crescendo num tronco. Esse tronco tem um nome, ele é o orgulho, mas a raiz dessa árvore, da qual cresce esse tronco e esses ramos, né, que são os pecados, essa raiz é a impiedade. Ou seja, é a impiedade, é o pecado da impiedade que sustenta a vida dos nossos pecados mais visíveis. Isso nos leva a uma pergunta, irmãos. Como sermos, então, mais puros em nosso viver diário? Paulo, escrevendo em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 7, diz assim a Timóteo: olha, rejeita as fábulas profanas e insensatas. E aí ele diz assim: exercita-te na piedade. É o exercício, irmãos. Da mesma maneira que um atleta se exercita com vistas à sua glória pessoal, a alcançar aquela coroa, aquela medalha, da mesma maneira, e aqui esse é o ponto do apóstolo Paulo, ele diz: você também precisa se exercitar, Timóteo. Isso implica em compromisso, consciência, disciplina de treinamento. Paulo queria que Timóteo, então, assim como todos os cristãos de todas as épocas, se comprometessem, não é, em crescer em santificação. E eles tivessem o mesmo compromisso que um atleta tem diante de uma competição. Então, meus amados irmãos, que o nosso desejo, ele não seja um desejo anêmico por santificação, como a gente percebe em grande maioria de muitos, mas que ele seja um desejo intenso de santificação e de piedade. O nosso objetivo na busca da santificação tem que ser o de um crescimento cada vez maior e mais consciente de que nós temos que viver cada minuto na presença de Deus. Eis a nossa responsabilidade. E como dissemos aqui, o nosso crescimento em santificação tem sua base no reconhecimento de que precisamos nos desenvolver nessa área importantíssima da vida. À medida que nós lutamos contra o pecado, nós também desenvolvemos uma vida de piedade e uma vida de santificação, meus amados irmãos. Que esse seja então o nosso desejo, não é? Que esse termo impiedade, que é muito abrangente, não é? Que ele nos ajude, inclusive, quando nós meditamos acerca desse assunto, a identificar as áreas em que nós somos mais propensos a viver sem não nos preocuparmos com Deus.
Então você vai pensar no seu trabalho, você vai pensar nos seus passatempos, você vai pensar no seu lazer, nos seus programas de televisão, até mesmo nos seus meios de transporte. Pense nisso, meu amado irmão, para que a sua vida de fato glorifique a Deus em todas as coisas. Ore para que Ele te torne cada dia mais consciente, não é, de que a cada momento, debaixo dos olhos do Senhor, que vê todas as coisas, você possa estar crescendo em santificação e piedade. E lembre-se que mesmo que você não pense muito em Deus, Ele está sempre atento à sua pessoa. Ele enxerga tudo o que você faz, cada palavra que você diz. Ele sabe tudo o que você pensa. Ele sonda profundamente os motivos do nosso coração. Portanto, sejamos conscientes dEle, como também Ele, o nosso Deus, é totalmente consciente de nós. Que Deus o abençoe, que Ele possa alimentá-lo através dessas palavras aqui. Um grande abraço a todos.